Piperno e Bruno, hoje o Vitor Pereira, ele decidiu usar 3 zagueiros, né? Inclusive improvisou o Fábio Santos como um terceiro zagueiro. Esse cara, ele já tá começando a dar uma certa evolução nesse time do Corinthians. Ele pode ser um grande diferencial para esse time do Corinthians? Ele pode ser o cara desse time do Corinthians, como o Abel Ferreira se tornou o cara do time do Palmeiras? Pelo que ele vem mostrando, hoje ele improvisou, mudou esquema tático, já é o líder do Campeonato Brasileiro, tudo bem, é muito cedo. Mas esse cara pode fazer do Corinthians um time campeão? Eu não sei se o Corinthians tem time para ser campeão, mas eu acho que ele vai melhorar muito essa equipe. Ele trabalha bem, ele é um cara que, fora do Brasil, né, nos vários mercados onde ele trabalhou, ele ganhou títulos, ele chegou em finais e tal. Enfim, não é bobo não, ele conhece futebol. E eu acho que quando ele aproveita um jogo como esse de hoje, que é um jogo fácil, para testar uma outra solução tática, ele está enxergando na frente. É um sujeito inteligente. Ele é melhor que o do Flamengo. Ele é melhor que o Paulo Souza. Ele tem uma carreira, inclusive, melhor que a do Paulo Souza. A minha mãe é melhor que o Paulo Souza. Que o Abel. O Vitor Pereira é melhor que o Abel. E quando veio pra cá, voltamos, o Abel... Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, Piperno falando sobre o Vitor Pereira no comando do time do Corinthians. O Abel, quando veio pra cá, né, Fábio, o que ele tinha de currículo era ter eliminado o Jesus com o time grego. Ele tinha 0 de currículo. Mas eu acho que o trabalho dele aqui no Brasil, enfim, eu acho que faz com que ele passe a ter um outro status. Que aqui no futebol brasileiro o Vitor Pereira vai ter que provar. Eu acho que hoje o Abel tá acima. Como o Abel tem que provar também na Europa. Isso. Exatamente. É isso. Lá os portugueses não têm a menor dúvida que o Vitor Pereira é superior. Pra nós aqui é estranho, porque o Abel, o que fez até agora, não dá pra você discutir nada. Toda aquela polêmica da entrevista do Jorge Jesus, uma das coisas que ele falou que era uma opinião dele, né? Então, não foi a polêmica, ele falou que ele acha que o melhor dos portugueses que trabalham aqui é o Vitor Pereira, né? Ele foi uma das coisas que foi publicada ali pelo Renato Maurício Prado. Se enfrentado lá, né? E ele falou, ele é muito bom. O técnico do Corinthians é muito bom. Ele é um cara que pode fazer diferença, sim. E ele tem mostrado o trabalho dele. Hoje foi o 16º jogo dele no Corinthians, né? Ele ainda não tem nem 20 jogos no clube. E ele já parece... Bruno, 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 56,25% de aproveitamento. E muitas das derrotas foram lá no início. Agora o time tá perdendo muito pouco. 5 derrotas, 2 pro Palmeiras, 2 pro São Paulo e falta pro Always Red lá em La Paz. Então, assim, agora o time tem evoluído, né? O time do Corinthians está crescendo. Hoje ele apresentou... hoje, quando saiu a escalação, todo mundo pensou que ia jogar o Piton de lateral direito, porque ele fez isso lá em Cali, quando o Fagner machucou. Jogou o Piton na direita. Aí ele mete 3 zagueiros, né? Ele fez Robson Bambu, João Vitor e Fábio Santos, o Piton de ala esquerdo e o Mosquito na direita. O time jogou bem no primeiro tempo com essa formação. Então foi bem. O próprio Fortaleza, ele voltou no segundo tempo com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. Tirou o Renato, né? O Renato Augusto, pôs o Raul Gustavo. Então ele tem variações. Ele normalmente usa 4-3-3, mas ele tem variações. Ele roda o elenco e tá acontecendo uma coisa legal. Acho que ele tá rodando todo o jogo e o time tá mantendo mais ou menos uma regularidade. Ainda não é uma regularidade assim num time lá no alto. É um time que o nível de jogo ainda pode melhorar. Mas já não é um time que tem trocado e perdido a identidade. Isso já é uma coisa bem positiva. Acho que é muito positivo a gente tá vendo o futebol ficar profissional aqui com esses caras, né? Porque aqui ainda tem aquela história de time que se ganha não se mexe, essa baita bobagem. E essa variação de jogo, isso já existe na Europa há 300 anos, pô. Mais de 20 anos. E aqui ainda tem esse negócio, né? Nossa, você inventa, outro, isso aqui. Ainda bem que ele tá ganhando. Espero que essa experiência que a gente evolua. Aprenda que você pode mexer com seu elenco. Você pode não, você deve mexer com o seu elenco da melhor maneira possível, até para minimizar essa história de um calendário idiota que a gente tem, cheio de jogos inúteis. Você até provocou o Bruno, você falou, perdeu quando pegou o time que interessa. Que você falou, foi Palmeiras... Na verdade, se você falar, pegar time, né? Quando pegou time. Flávio, mas é isso que eu falo, às vezes você exagera muito. É desmerecer muito o time do Corinthians, cara. O Corinthians ganhou do Botafogo fora de casa, que vai ser um adversário chato pra muita gente nesse Campeonato Brasileiro. Foi um dia meio de ilusão do Botafogo, né? Eles achavam que foi o primeiro jogo. Primeira rodada. Ganhou. Aí ganhou do Avaí de 3-0. Aí ganha do Fortaleza,
que é um time chato. Fortaleza não é um adversário fácil hoje. Ganhou em Bragança. Foi um jogo ruim, chato, mas ganhou lá em Bragança. Ganhou do Bragantino, que em casa vai tirar ponto de quase todo mundo. Foi a única derrota do Bragantino em Bragança esse ano até agora. Não, nesse Campeonato Brasileiro. Em casa. Não, Essa do Bragantino foi uma grande vitória. E do Botafogo também pouca gente vai ganhar. 8 vitórias desse time do Vitor Pereira é um número significativo. Eu acho que começa a ser interessante cada vez mais jogar fora de casa. Ele começa a render melhor, sem exceção de saco. Mas, Flávio, para de brigar com os fatos. São 5 vitórias e um empate em casa. Sim, mas contra ninguém. A vitória do Bragantino sozinha vale mais do que todas essas... Vale mais que a do Boca? Não, o Boca é outra coisa. O Boca foi aberração. O Boca é aberração, tem razão. O Boca é aberração. O Boca é aberração. Essas coisas, esses times exóticos de Libertadores que de vez em quando ganha de um grandão da competição. Mas as outras, esquece, pô. Esquece. Aí não, né? Um dado interessante é que das 5 derrotas, 3 foram no Campeonato Paulista, né? As duas pro São Paulo e uma pro Palmeiras. Ou seja, no início do trabalho dele. Então, depois disso, ele perdeu muito pouco. Que o Corinthians foi eliminado do Paulista, ele ficou acho que umas 2 semanas sem jogar. Ou não, um pouco menos, ficou uns 10 dias sem jogar. Aí o primeiro jogo foi na Bolívia pro Always Red, perdeu. Aí depois ele perdeu muito pouco, ele só perdeu mais uma, só perdeu lá em Barueri pro Palmeiras. Então ele voltou, ele tinha 3 derrotas, perdeu o primeiro e depois só perdeu pro Palmeiras. Na verdade, ele foi surrado pelo Palmeiras, né? Foi. Tomou isso aí foi um atropelo mesmo. Foi, 3-0. E assim, aí não é nem culpa do Vitor Pereira, a diferença é de time mesmo. O time do Corinthians ele é meio esquisito, porque todo mundo acha que os moleques, que os jogadores veterinários vão resolver, e parece que tá ficando cada vez mais claro que ele vai depender muito da molecada para poder ter um time competitivo. Porque os jogadores mais velhos, eles não vão, e já dá para dizer isso até com uma certa convicção, eles não vão atingir o mesmo patamar que eles já tiveram um dia. Desmereceu o Renato Augusto? Eu sou fã do Renato Augusto, mas ele não vai mais atingir o nível que ele teve. O William, tomara, porque o William é até querido como pessoa, né? A gente gosta muito dele como pessoa, mas tá muito difícil atingir o mesmo nível. O coitado do Paulinho teve uma contusão grave. O Juliano, não sei se vai atingir. E o outro, que era badalado, que é o Roger Guedes, não tem nem porque badalar, né? O Roger Guedes não tem nível. Não é que ele não vai atingir, ele não tem o nível que inventaram que ele tinha aí. Né? Piperno, o Flávio hoje falou que o que pode fazer diferença no Corinthians é até a molecada, que é o que ninguém espera, né? Todo mundo esperava os medalhões. E a molecada tá recebendo chance e alguns estão se destacando, como o do Queiroz. Hoje... Esse é o grande trabalho do Vitor Pereira pra mim. Pra mim, esse é o grande mérito dele. Chegou, botou os moleques e falou, vai que dá. E tá apostando nos moleques, contrariando muita gente que ficava enchendo o saco, tem que pôr todos os velhos pra jogar e tal. E ele foi sempre mesclando, sempre colocando. E os moleques foram ganhando personalidade e cresceram muito na competição. Hoje, Mosquito começou jogando, Adson, João Vitor, Bambu. É a molecada, né, Vamp? E, Piperno, você acha que esses moleques, eles podem realmente ser a diferença do Corinthians? Porque todos diziam, os medalhões. Mas a garotada pode deixar os medalhões, às vezes, descansarem e fazer a diferença pro Corinthians, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, o futebol tem que ter cada vez mais saúde, gente que preenche espaço, jogador rápido. Não adianta mais achar que, sabe, gente com velocidade paquidérmica aí vai dar conta de fazer de um time uma equipe de alto nível. Acabou esse negócio. E acabou faz tempo. Aqui tem gente que tem dificuldade, entendeu? O Flamengo lá com a geração 8-5 e tal, vai sempre vender a ilusão de que, enfim, é favorito, é um time mágico e tal, e não é. Então é fácil você, por exemplo, jogar em cima daquele lado esquerdo que tem Davi Luiz e Felipe Luiz. Vai ser fácil. Hoje a torcida pegou no pé do Diego, né, Pilhado? Sim, a torcida. Mas a torcida apoiou mais. até mais do que o esperado. Durante o jogo, a torcida apoiou bastante. Mas você vê. Aí depois do jogo, xingaram o presidente, tentaram até diminuir o volume da TV, mas foram muitos xingamentos ao presidente. Mas você vê quem tá se destacando no Flamengo. Lázaro, João Gomes, molecadinha, né? Tem mais, me ajude aí. Hoje o Vitor Hugo. No aniversário de 18 anos, ele fez o primeiro gol como profissional. É só ver, a molecadinha tem se destacado muito. Eles é que tem feito a diferença. E o Gabigol, que faz gol, e aí não dá pra discutir. Mas a molecada tem conseguido se destacar. O Gabigol é novo. O Gabigol tem 26 anos. Não, claro, mas é que o Gabigol já é consagrado. Eu tô falando molecada mesmo. Os meninos estão entrando agora, que estão começando, estão dando conta do recado. Vamp, Corinthians nos últimos 10 jogos. 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, que foi pro Palmeiras com o time misto. Chegou ao seu 5º jogo consecutivo sem levar gol, Vamp.
E o Corinthians tem essa cara, né? Os últimos Corinthians vitoriosos, eles tinham essa cara de não levar gol. Fazia um, quando fazia dois estava ótimo. Se você pegar pela Libertadores, já falou, né? Pelo Campeonato Nacional, ele vai ter um jogo difícil agora contra o Inter do Mano Menezes. Também não gosta de tomar gol, né? Vai ser agora, sábado, às 19 horas. Esse jogo aí... E hoje... Criança mal criada tem que pôr pra ver. Então que eu tô te falando, Flávio, assim, ó. Jogo hoje Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. 2 favoritos. O Red Bull terminou a temporada nas primeiras colocações lá do ano passado. Tá na Libertadores, quer dizer, ficou um empate. Tem um jogo a mais. Vai que belisca alguma coisa lá. E foi assim que aquele Corinthians do Carille somou pontos pra caramba no primeiro turno, ninguém deu importância. Quando tentaram reverter no segundo, aí o Carille já olhava assim, ó, esse jogo aqui eu não posso perder, então eu vou fechar. Se eu jogar por uma bola, o Corinthians pode fazer isso. E somando seus pontos, e já perdeu do Palmeiras. Vamp, o Corinthians está abrindo muito. Os caras, eu acho que o Corinthians não estaria, em tese, pronto para brigar pelo título. Sinceramente, sem nenhum tipo de brincadeira. Mas você começa a olhar, o Corinthians está abrindo muito, Vamp. Aquilo que você falou, vou até puxar a classificação para não falar. Olha só a pontuação, é muita coisa. De um favorito, quer dizer, o Corinthians perdeu desse favorito e tá com mais pontos, 7 pontos na frente do Palmeiras. 45 jogos, o Atlético Mineiro tem 6. 3 pontos de diferença a favor do Corinthians. Isso pode virar 6, certo? 2 rodadas, como você gosta de falar. Mesmo número de jogos do Palmeiras. O Palmeiras tem 6, o Corinthians tem 12. São 6 pontos. O Palmeiras do Flamengo são 7 pontos em 5 rodadas. É muita coisa. Então, pra você tirar, você tem que torcer pra que esse Corinthians não perca 3 jogos seguidos pra algum aí. É muito difícil. E o outro ganhe 3 jogos seguidos. No Campeonato Nacional é difícil. E aí você vê os times que estão com ele lá, não são times que têm condição de um treinador de brigar. Que todo mundo fala que é muito bom. O cara já ganhou título. E os o times... cara sabe. Olha quem tá chegando com ele. O América, o Avaí, o você Santos. falou, esse time não tem condição de acompanhar. Você então, falou aí, Flávio. Começa a bobear, ele vai embora. O Palmeiras o Corinthians já enfrentou. É isso. Os grandes favoritos, a gente falou hoje, já deram muito mole. Já. Muito que o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. O Vitor Pereira tá lá e falou: esse aqui é um dos favoritos, esse aqui eu vou meter um time na retranca pra não perder. Que o empate é bom. Claro. Eu deixo ele ali junto comigo, me abraço com ele. Claro. Tem isso tudo na competição. Campeonato de pontos corridos é assim. Você vai jogo a jogo. Você tem a tua planilha de Excel lá. Bom, esse jogo aqui eu faço 3 pontos. Esse outro aqui eu vou tentar buscar um. E o ponto de hoje, o ponto que ele ganha na terceira rodada vale igual da 38ª. Claro. É a mesma coisa. Aí o diferencial. E são jogos difíceis, já eu falei. Perde também. Vale O Red Bull é um time que todo mundo vai perder pontos. O Corinthians já fora pegou de casa. 3 times que tá na Libertadores. Jogou com Fortaleza, jogou com Red Bull, jogou com Palmeiras. 3 times que fizeram a temporada de 2021. E fez 6 pontos em 9. Fez 6 pontos em 9. Inclusive fora, assim, em casa, o Corinthians, ele quase sempre tem bom aproveitamento. E vai ter, já. Até agora jogou 2 em casa, ganhou as 2. E fora, que é onde acaba sendo uma diferença pra lutar lá em cima, ele fez 6 de 9. Perdeu pro Palmeiras fora, tudo bem. Tá tranquilo. Perdeu pro Palmeiras fora, tudo bem. Do jeito que tá, ganhou Bruno, em Bragança e ele ganhou vai poder perder no Rio. Ele vai poder perder do Flamengo, ele vai poder perder do Atlético, vai poder perder do Palmeiras, que são melhores do que ele, que não vai fazer diferença. Tá abrindo muito. Se continuar desse jeito, esses times aí, e aí ainda conseguiram a proeza de convocar os dois jogadores do Palmeiras, estão dando muita chance. E um jogador muito importante do Galo. Do Galo e o Flamengo brigando lá. Todo mundo se matando. O Palmeiras hoje entrou na CBF pedindo pra não jogar contra o Santos, né? Acho que tem que conceder. Porque não tá com os jogadores. Não, e foi o que você falou. O Flamengo com uma pressão surreal. Tá brigando. O Flamengo, quando tem crise política, reflete em campo. E tá uma crise absurda. Se no dia do jogo contra o Altos do Piauí tem protesto, você imagina como é que tá o ambiente lá, não é? Negócio absurdo. Classificou-se. Não jogou nada, é verdade. Mas se classificou. Já a gente vai falar do Flamengo, vai falar também do Palmeiras.